Diga assim comigo: Senhor Jesus. Põe a mão assim, bem forte. A morte e a vida estão no poder da língua, então nós vamos liberar isso agora. Diga: Senhor Jesus, eu repreendo toda seta contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha vida financeira, que caia por terra nessa manhã. E eu declaro: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu declaro sobre a minha vida: não vale nenhum tipo de encantamento. Em nome de Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Em nome de Jesus. Agora me dá ouvidos que ouvem, olhos que veem e um coração que compreende, para que eu possa ser curado, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Ele mais uma vez. Glórias a Deus. Senhor, fala agora com o teu povo. Peço que o Senhor venha direcionar minha mente. Senhor, usa as minhas cordas vocais. Manifeste do seu poder através da tua palavra. Senhor, desde já nós te damos toda a honra e toda a glória. Quebra todo jugo, remove todo fardo. E, Senhor, cada um aqui possa levar algo hoje para a sua casa, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Glória a Deus. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Salmos 133, o salmo conhecido. Eu espero que a gente tenha tempo suficiente para conectar com Atos. Eu sei, conversei assim brevemente com o apóstolo Cleito ontem, está numa série, no ano, sobre o Espírito Santo. E eu quero conectar, se possível, o Salmo 133 com o livro de Atos. Eu acredito que ele já fez até o capítulo 7, ele falou que vai começar no capítulo 8. Então eu quero ver essa conexão. O tema da mensagem é unidade que ativa o sobrenatural. Quem pode dizer amém por isso? Então repita: unidade que ativa o sobrenatural. Uma das coisas que o inimigo mais usa ou ataca as famílias, as igrejas, os ministérios, até a empresa, é para que não exista, não aconteça essa unidade. O inimigo faz de tudo, e nós vamos ver a importância que é, não só de andarmos embaixo dessa unidade, dessa palavra do Senhor, mas de você perceber quando alguma coisa está tentando tirar daquilo que o Senhor tem para você. Salmo 133, o salmo conhecido, nós já ouvimos várias vezes, diz: ó, quão bom, quão suave é, quando os irmãos vivem em união. Eu quero que quando você lê isso, entenda, porque logo em seguida fala sobre o sacerdote, sobre a barba de Arão. E às vezes quando a gente lê, quando os irmãos vivem em união, a gente não conecta que sobre o peitoral do sacerdote estavam as 12 pedras. Quem está entendendo? Diga amém. Ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos, cada uma das tribos, eu não tenho tempo de entrar nos detalhes do nome de cada um, o que cada um representa, o que cada um é, porque um tem a ver com ouvir, o outro tem a ver com louvor, o outro tem a ver com guerra, o outro tem a ver com batalha espiritual. Cada um deles, ó quão bom e quão suave é quando os irmãos, os 12 tribos e todos os irmãos que estavam conectados por causa da tribo, andam em união. Aí ele coloca: é como o óleo. O óleo é unção, mas não é qualquer tipo, porque a palavra de Deus diz: é como óleo precioso sobre a cabeça. Quando os irmãos andam em união, é como o óleo precioso. Quem pode dizer amém por isso? Que desce sobre a barba. Você vê que tem umas camadas proféticas aí no fluir do óleo. Que desce a orla das suas vestes. Aí Davi vai e usa ainda uma outra forma para ilustrar. Ou é como o orvalho de Hermon, que desce como óleo precioso sobre a cabeça, que desce
como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quantos querem estar nesse lugar onde o Senhor, não é ele vai pensar, vamos ver se vai acontecer, ele ordena a bênção e a vida para sempre, porque é isso que eu vim aqui para declarar, esse é o lugar que Deus tem preparado para você. O lugar onde o Senhor ordena a bênção e ordena a vida para sempre. Eu quero que você veja isso, como nós já ouvimos tantas vezes, mas é importante ressaltar. O óleo na cabeça vem de cima, porque você vê, não desce sobre a cabeça. A origem é divina, é a autoridade. A unção começa em Deus. Essa é a fonte da unção que nós queremos. A cabeça simboliza liderança, alinhamento, nomeação divina. A cabeça de Arão é um tipo de Cristo, nosso sumo sacerdote. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Claro que ele é maior do que Arão, mas você vê a figura ali tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quando nós vamos para Lucas 4,18, aí você entende quando ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Primeira passagem, primeira mensagem de Jesus na sinagoga, que não foi aceita, diga-se de passagem. Porque ele me ungiu para pregar. Agora, eu quero conectar com uma coisa que eu falei essa semana. Cristo é o cabeça da igreja. Quem pode dizer amém? Se ele é o cabeça e nós, o corpo, a igreja, é o corpo de Cristo, e nós estamos conectados com ele, significa, irmãos, que aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, o corpo faz também. Hoje, a continuidade disso que Jesus fez está aqui. Eu estive conversando com algumas pessoas essa semana, e tem pessoas que até hoje, não só pessoas, igrejas, têm a dificuldade de crer que Deus continua fazendo milagres. Mas nós vimos aqui quantas pessoas foram curadas. E nós vamos continuar declarando, porque se Cristo é o cabeça, os milagres vão continuar acontecendo até a volta de Jesus. Quem pode dizer amém por isso? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Olha só, para quê? Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos ou cativos, a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quantos aqui estão em Cristo? Então essa palavra é sobre a sua vida. Se eu estou em Cristo, ele é o cabeça, eu sou o corpo. Isso que acontece, eu vou pregar, estou ungido para pregar, enviado para proclamar liberdade, para recuperar a vista aos cegos, para libertar o oprimido e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, olhe sobre a cabeça, diga, olhe sobre a cabeça. Segundo, a dimensão, olho na barba. A barba tem a ver com maturidade e expressão de liderança. A barba, no Salmo 133, representa uma liderança madura. Quantos líderes nós temos aqui nessa manhã? Líder de departamento, líder de ministério, líder do coral, líder dos jovens, líder do louvor. Líderes, porque estão próximos da cabeça, que é Cristo. Então a barba representa liderança madura, líderes que andam em retidão e refletem o coração de Deus. Representa uma liderança que não é apenas chamada, mas aprovada. A barba simboliza não apenas maturidade, porque você vê, a barba tem muito a ver também com identidade. Eu, ano passado, por algum motivo, não sei o que aconteceu, qual foi o propósito, às vezes foi só de... Fazia, acho que mais de 10 anos que eu não tirava a barbinha aqui, assim. Irmãos, até eu fiquei assustado. Sabe quando você acostuma tanto, faz parte daquilo que você é? Só a barba, imagina a barba de Arão, imagina você tirar isso. A barba tem a ver com a identidade, tem a ver com visibilidade. Mas embaixo dessa palavra de unidade a unidade se torna visível e influente quando a liderança caminha em maturidade.
Então, para aquele que está na liderança, irmãos, não é a mesma coisa. A dimensão das batalhas não é a mesma coisa. A palavra fala de muitos serem chamados, mas poucos são os escolhidos, porque existe algo que acontece nesse período de ser chamado para ser escolhido. Você vê que muitos, talvez até que você conhece ou conheceu, estavam na liderança, saíram da liderança, acharam que iam fazer outra coisa, não ficaram na palavra inicial que Deus havia dado, mas você continua aqui, você continua de pé, você continua sendo fiel, e a palavra de Deus garante que Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Quem pode dizer amém por isso? Há óleo sobre as vestes, mesmo azeite, o mesmo óleo, que é o óleo precioso, sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes. As vestes têm a ver com o corpo, a igreja. As vestes representam o corpo, o povo de Deus. Como eu disse, Arão usava esse peitoral de 12 pedras. Todas as tribos representadas próximo do seu coração. E é assim que o Senhor quer e é assim que o Senhor é. Cada um de nós está nesse peitoral. Quem pode dizer amém? Quando andamos em unidade, a unção toca cada tribo, dom e chamado. Não é só uma pergunta, meu Deus, olha que unção. O alvo da unção não é aparecer, o alvo da unção é manifestar o poder de Deus. O alvo da unção, como eu disse essa semana, é que Ele cresça e que nós possamos diminuir. O alvo da unção, de acordo com Isaías 10, 27, é: naquele dia o jugo será quebrado, o fardo será removido por causa da unção. Agora, se nós estamos em Cristo, irmãos, pensa bem, se nós estamos em Cristo, Cristo em nós é a esperança de glória, Ele é o cabeça da igreja. Então tudo aquilo que eu falei, desde pregar a manifestar o seu poder, deve ser algo que a igreja deve estar esperando. Não é você esperar para alguém orar por você e falar: Senhor, eu vou andar embaixo dessa palavra. A criança está doente, você ora, você declara, você determina no nome santo e poderoso de Jesus, porque é um sinal, como eu disse em Marcos 16, vai seguir a vida daquele que crê. Nós não vamos atrás do sinal. A gente não fica buscando aonde tem sinal. O sinal vai te seguir. Eu disse que o sinal vai te seguir. Na sua casa, na sua família. Essa semana eu já falei, a gente estava no aniversário da Dona Francisca aqui, celebrou 91 anos. De repente, chega alguém mancando. Eu não estava ali para orar por cura, não tinha pregado, não tinha ministrado, mas eu vi a pessoa lá. Aí eu falei: a gente podia orar pela sua perna, né? Vamos ver o que é. Ah, faz tempo que está assim, não consigo dobrar. Eu falei: não, vamos fazer uma oração. Aí oramos, aí a perna começou a mover, aí oramos mais uma vez, a dor saiu. Aí ela falou assim: ah, eu tenho bursite também no outro pé. Vamos orar pela bursite. Ora pela bursite uma vez, oramos a segunda vez, completamente curada. Por quê? Porque eu estou conectado em Cristo, Cristo é o cabeça, a unção está sobre Ele, a unção que vem dele vai para a barba, vai para a hora das vestes, então ela está sobre a minha vida também. Um dia eu estava no avião, 3 lugares de cada lado, esse avião é mais nacional lá nos Estados Unidos, e eu percebi que a moça de lá, às vezes eu percebo porque eu sinto a dor, literalmente, eu sinto a dor, às vezes por quem está por perto, às vezes eu não consigo discernir quem é, mas eu senti uma enxaqueca na hora do voo, dentro do avião. Aí eu falei: meu Deus, quem será que é? Quando eu olho a moça, tinha um rapaz aqui, ela ali, e ela assim. Eu falei: é ela. Aí eu falei: Senhor, eu preciso só de um sinal que é ela mesmo, que antes de eu falar, para não passar vergonha. Aí ela aperta o botão da atendente, a atendente vem, ela: pelo amor de Deus, você não tem nenhum remédio, eu estou com enxaqueca. Aí eu falei: é ela mesmo. Aí eu falei, não dava para conversar com ela, porque o rapaz no meio aqui, ela na ponta, na janela. Aí eu falei assim: ô Senhor, como que eu vou falar com a moça? Esse rapaz do nada abaixa a mesinha e tentou dormir assim. Aí eu falei: agora. Aí eu falei: moça, você está junto com ele? Ela: não, nem conheço esse rapaz. Aí eu falei assim: você está com dor de cabeça? Dor de cabeça. Eu falei assim: você acredita em Jesus? Aí ela ficou meio assim: sim. Eu falei: se você acredita, se eu orar aqui, Ele pode te curar aí. Aí ela... Eu falei: não, é rápido. Mas na hora que eu estiver orando, eu não peguei, não toquei, não encostei, não orei em voz alta. Eu falei: você vai pensar na sua mente em Jesus e eu vou liberar a cura para chegar até você. Aí ela:
Ok. Ela fechou os olhos, eu fechei os olhos. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus de perto e de longe. Eu sei que, Senhor, a tua palavra flui através de uma posição de mãos. Eu não tenho como impor as mãos sobre ela. Mas eu oro, Senhor Deus, agora, para que essa unção despedace esse jugo na vida. Pensando, não falei em voz alta. Ela tira a mão da cabeça. Ela olha para mim, ela ficou assustada. Aí, que é engraçado isso. O pessoal fala que crê em cura, aí na hora que acontece, não acredito. Já viu? Tipo, você crê em cura? Não, eu creio. Aí acontece, meu Deus. Aí ela falou assim, quem é você? Eu falei, por quê? Ela falou, moço, passou mesmo. Aí ela apertava, ela checou, ela moveu, ela falou, ai moço, obrigado. Eu falei, não, agradeça ao Senhor, é Ele que faz. Aí a atendente, amém. Aí a atendente vem. A atendente, né? Atendente que chama, né? A flight attendant. Comissária de bordo. Aí ela vem novamente para falar que ela não achou nenhum remédio. Foi desse jeito que aconteceu. Ela falou, me perdoe, a gente não pode dar remédio porque não tem nenhum médico no avião, mas assim, me desculpe, se você quiser eu posso trazer água. E ela olhou e falou assim, não tem problema, eu já fui curada. Irmãos, a unção de Deus está sobre a sua vida. A dificuldade é que o inimigo quer fazer você pensar, agora já era, a dor é maior. Lá nos Estados Unidos é muito assim, porque eu vejo quando a pessoa vai no médico e ela volta com o relatório às vezes não é nem certo. Eles falam assim, olha, pelo que a gente vê dos sintomas, é isso. E a pessoa já te entrega. Na maioria das vezes. Aqui não é diferente. Você vai no médico, eu me recordo, eu já falei esse testemunho aqui. Quando eu tinha uma dor na coluna, e fui num dos médicos, ele tirou chapa, tirou raio-x, faz tempo isso, faz muito tempo. Acho que quase 25 anos, talvez. E ele chega, no final, depois o diagnóstico dele era esse, que eu tinha algo extremamente, geralmente, né, é tudo coisa assim, não, isso é muito, só uma parte da população que tem isso, mas você tem um tipo de escoliose que a sua coluna está torcendo. Eu falei, como assim? Ele falou assim, em 5 a 8 anos você vai estar na cadeira de rodas. Irmãos, sabe o que demorou para tirar aquilo da cabeça? Eu comecei a me imaginar na cadeira de rodas. Foi isso, de verdade. Ele falou de 5 a 8 anos, eu falei, meu Deus, como que vai ser esse negócio? Como que eu vou pregar a tua palavra? Senhor, com tanta cura que já aconteceu, e aquilo foi, eu falei assim, não, Senhor, não sei, será que a cadeira de roda elétrica, de repente, aí pensei nela, né, aí chegou uma hora, eu falei, não, isso não vai acontecer. Não sei em quanto tempo levou, mas você tem que aceitar que a palavra de Deus é a última palavra na sua vida. Não a palavra do médico, a palavra do advogado, a palavra do vizinho, a palavra que vem de Deus, e a palavra de Deus, ela não existe um tempo para aquilo que já passou, que já aconteceu, terminou, a gente ouve muito isso hoje. Não, terminou com os apóstolos. Como a gente vai explicar tudo isso que aconteceu aqui, sendo que nós oramos no nome de Jesus Cristo? E sem eu saber o dia, eu não tenho como apontar o dia, fui completamente curado, para a honra e glória do Senhor. A dor volta, você repreende. O Senhor deu, o inimigo tenta roubar. Você permanece na palavra. As vestes representam o corpo, o povo de Deus. Arão usava o peitoral. Quando andamos em unidade, a unção toca a vida de cada um. Efésios 1, 22 diz, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e deu-o para ser cabeça sobre todas as coisas à igreja. Esse texto é chave, irmãos. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Sujeitou todas as coisas. Quem acredita que todas as coisas é todas as coisas? Ok. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e deu-o para ser cabeça. Então, ele é o cabeça, mas se sujeitou embaixo dos pés, está falando sobre a igreja. Eu falei sobre isso na terça, e talvez eu continue alguma coisa assim nessa próxima terça. Quando Jesus chegou em Gadara, que vem aquele homem, a palavra de Deus, quando ele pisou em Gadara, o homem vem correndo e se prostra. Quando ele chega ali, é isso que eu quero que você entenda, lá em Josué fala disso, onde você pisar a planta dos seus pés vai ser seu por herança.
Existe uma unção quando você entende, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ai, pastor, mas lá na minha empresa, mas lá no meu negócio, mas na faculdade, tem essa pessoa, é macumbeiro, é feiticeiro. Irmãos, não importa, se você crê que maior é aquele que está em você do que esse que está no mundo, pode ter o inferno inteiro, quando você bate o seu pé naquele lugar, a luz chega, o sal chega, as trevas não prevalecerão, porque maior é aquele que está em você do que esse que está no mundo. Aleluia! Não pode ficar, irmão. A atmosfera deve ser mudada, a atmosfera é transformada. Jesus, e você sabe, quando eu falei na terça-feira, a batalha que eles tiveram para chegar até o lugar, era porque o inimigo sabia que quando Jesus, a palavra chega, algo acontece. Legião, viesse aqui para me atormentar. A vista, a visão que ele tinha estava distorcida por causa de estar possuído. Ele estava possuído, mas muitas vezes o crente anda oprimido, aceitando uma mentira do diabo. Por isso que eu sempre oro, irmãos, para que toda palavra contrária à sua vida caia por terra em nome de Jesus. Porque são palavras, são os mensageiros de Jezabel que vêm lançar alguma coisa. E às vezes nós aceitamos aquela palavra, mas o Senhor me mandou aqui nessa manhã para declarar, irmãos, essas palavras não têm poder sobre a sua vida, porque sobre a sua vida está a unção do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Outra coisa importante, a unidade não é uniformidade. A unidade não é uniformidade, é harmonia na missão e não mesmice na expressão. A unidade não é assim, todo mundo vai andar igual. Todo mundo vai fazer a mesma coisa, todo mundo vai se vestir do mesmo jeito, todo mundo vai que nem robozinho. Nós não somos clone. Eu lembrei, eu nunca tinha visto, cheguei essa semana aqui e começaram a me mostrar desse baby reborn. Eu fiquei chocado, gente. Se tem alguém que tem um reborn aí, você vê direito, irmão. E conversa, e leva para passear. Aí eu vi uma foto hoje, até salvei a foto. Pera, não, eu salvei. Deixa eu ver, eu fiz um screenshot. Pare de ficar reclamando de pai e mãe de bebê reborn. Pense pelo lado positivo. Assim eles não se reproduzem. E todo mundo sai ganhando. Deve ter alguém com reborn aí, que ninguém gostou dessa piada. Mas eu fico, cada um, meus irmãos. Não, sabe, deixa eu falar, não vou nem falar nada sobre isso. Perdi até o ponto que eu ia. Quero ver quando os reborn começar a ficar endemoniado. Vai parecer, aí vai virar de reborn para o bebê Chucky. Brinquedo assassino. O orvalho de Hermon, refrigério da unidade. Olha só, o orvalho de Hermon. Apóstolo Kennedy já ministrou sobre isso. Acho que em novembro, quando eu estava aqui no ensinamento antes do culto da escola dominical. E eu tanto essa parte como essa segunda parte, entendendo o Monte Hermon, o monte mais alto de Israel, aproximadamente 2.800 metros, localizado ao norte, próximo à Síria e ao Líbano, conhecido por seu clima frio, neve e especialmente pelo orvalho abundante que irriga a terra e alimenta o rio Jordão. Na Escritura, o orvalho simboliza a bênção de Deus. A unidade, olha só, o salmista compara então a unidade como orvalho de Hermon, favor divino, a sua presença restauradora. Deuteronômio 33:13, e de José, quando Jacó abençoa os filhos, ele chama José e fala: bendita do Senhor é a sua terra, com as coisas preciosas do céu, com o orvalho. É uma bênção. E com um abismo embaixo. Oséias 14:5, serei como orvalho para Israel, ele crescerá como lírio, alongará suas raízes como o Líbano. Então por que Davi está mencionando o orvalho de Hermon caindo sobre Sião? Por quê? Porque Hermon e Sião, geograficamente, irmão, são muito distantes.
Isso não é uma descrição literal, mas uma imagem profética. Davi está dizendo isso aqui, olha. A unidade cria condições espirituais que trazem refrigério até mesmo nos lugares secos. Vou falar isso de novo. A unidade cria condições espirituais que trazem refresco, que trazem refrigério, até mesmo nos lugares secos. Assim como o orvalho de Hermon fertiliza a terra, a unidade entre o povo de Deus traz vida, renovação para Sião, o lugar de adoração e da presença de Deus. Quem recebe isso? Então, se tem alguma área seca, ou se você tem falado, ai pastor, estou passando um deserto, é hora do orvalho de Hermon vir sobre a sua vida. É hora dessa bênção se manifestar. É tempo de você ter o refrigério que vem da parte de Deus. Quando o povo de Deus habita em unidade, aquilo que era separado naturalmente se une espiritualmente, e aquilo que era seco se torna frutífero. 3 coisas acontecem aqui. A unidade traz refrigério, assim como o orvalho traz frescor à terra seca, a unidade restaura relacionamentos e renova a atmosfera espiritual. Que às vezes até para orar é difícil. Está seco. Você se sente seco espiritualmente. A unidade traz frutificação. O orvalho faz as plantações crescerem. A unidade faz florescer os propósitos de Deus no meio do seu povo. 3, a unidade traz bênção. É ali que o Senhor ordena. Olha isso, irmãos. Por causa da unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ordena. A unidade é sobrenatural, conduz a uma bênção ordenada, vida para sempre. Então essa é a imagem do Salmo 133. É como se 133 é a imagem, o Atos nos dá o padrão. O óleo da unção que desce ali no Salmo 133 foi derramado sobre a cabeça, agora está fluindo através do corpo vivo de Cristo. Eu disse que o óleo que foi derramado sobre a cabeça, que é Cristo, agora está fluindo sobre e através da vida da igreja. Quem crê, diga amém. Em Atos essa unção se manifesta por meio de poder, autoridade, ousadia. O orvalho representa os efeitos dessa unção, trazendo refrigério, cura e quebra de fardos. A unidade é o que mantém tudo isso junto. Quem pode dizer amém? Agora, rapidamente, eu tenho que só terminar esses 4 pontos aqui. A unidade traz a manifestação do Espírito Santo. Eu disse que a unidade traz a manifestação do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, no dia 50, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento. Você vê, sempre tem nessa comparação. É como o orvalho, é como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes. Então agora, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Então era como um vento impetuoso, como fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga isso comigo, todos. Quantos aqui creem que é para você também? Todos cheios do Espírito Santo, irmãos. Você ser tomado pelo Espírito Santo. É mais, irmãos, não é só assim você ter experiência que você lembra e você olha. E eu sei que no Brasil tem muito do e sapateio, rodopia. Não é isso, irmãos, é você ser cheio da presença de Deus. Que quando um daqueles homens fala assim, estão todos cheios de vinho, a palavra diz que Pedro, pondo-se em pé, eles estavam assentados, mas quando a unção vem sobre você, você não vai aceitar o que o inimigo está falando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai se levantar, porque você está cheio da presença de Deus. E Pedro fala, isso é aquilo que foi falado pelo profeta Joel. E quando ele põe-se em pé, os 11 colocaram-se em pé junto dele. A unidade manifesta não só a presença de Deus, mas você vê que a unidade é, Pedro, nós estamos junto contigo, Pedro, nós estamos aqui na sua retaguarda, Pedro vai e fala, Pedro vai e prega, mas você vê que existe uma conexão, irmãos.
A unidade traz o Espírito. A palavra no original, ela tem a ver com, descreve um foco unificado e fervoroso que cria um impulso espiritual. Escute, o céu responde onde a igreja está sincronizada na entrega. Eu disse que o céu responde onde a igreja está sincronizada na entrega. Quem pode dizer amém por isso? Segundo, a unidade ativa ousadia. Unidade, diga isso, a unidade ativa ousadia. Atos 3:1, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração. A nona, unidade em ação. Unidade 3, Atos 3:4, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Olha para nós, Pedro e João, que para mim já é um contraste, porque Pedro era explosivo e João era calminho. Os dois caminhando juntos. Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a unção vem sobre as 12 pedras. A unção vem sobre todos nós, irmãos, aqui, para que a gente possa caminhar juntos. Não é competição, não é um contra o outro, não é quem é mais ungido, menos ungido, quem tem mais palavra, tem menos palavra, quem é isso, quem é aquilo, quem tem título, não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com nós sermos igreja. Tem tudo a ver com nós entendermos, o Senhor quer, eu sou igreja, há uma unção sobre a minha cabeça, há uma unção sobre a barba, há uma unção sobre a liderança, há uma unção sobre a igreja. A mesma unção que flui, ela vem de cima, ela vem do alto, ela vem do Senhor, ela está não só no altar, ela está no louvor, ela está nos líderes, está na intercessão, está no ministério infantil, está sobre a sua casa. Mesma unção. Então, 4:13. Atos 4:13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Quem aqui já esteve com Jesus? Diga amém. Quem aqui caminha com Jesus? Irmão, se você anda com o Senhor, tem que mudar alguma coisa na sua vida. Não dá, serve o Senhor 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 35 anos, seja o tempo que for, o fato de andar com Jesus vai mudar a forma que você caminha. O fato de estar conectado com Ele, essa comunhão vertical vai manifestar no horizontal, por isso que é a palavra da cruz que pregamos. Por isso, quando você mais se conecta com o Senhor, mais abrangente vai ser a forma que você vai tocar e abençoar vidas. Quem crê, diga amém. É central esse verso. Eles entenderam que a ousadia não era deles. Eles entenderam que eles estavam caminhando juntos por causa da unidade. Eles entenderam que a força, ou a fonte da força e da ousadia que eles tinham não era deles, mas vinha do próprio Jesus. Atos 4:23. E todos foram soltos, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo. Porque eles não queriam que eles pregassem, porque o homem foi curado. E disseram aos principais, os sacerdotes e anciãos, e ouvindo eles isto, olha só, a igreja toda unida, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Irmãos, a resposta, essa é a resposta unificada da igreja diante da perseguição. Temos que orar, irmãos. Eu louvo a Deus, cada vez que eu venho aqui, os grupos de oração, os grupos de intercessão, o culto da sexta-feira tem aumentado, porque onde há muita oração, tem muito poder. Uma das coisas que eu aprendi muito tempo atrás, e já tive o privilégio de estar na igreja dele, Dr. David Young Cho, lá na Coreia do Sul. Uma das coisas que ele perguntava, qual que é o segredo, como que pode, uma das maiores igrejas do mundo chegou a ter 800 mil membros. Eu estive lá. A nave central, irmão, você tem noção que é 10 mil lugares. Eu estava sentado do lado onde eles tinham para pessoas de outras línguas. Só ali acho que cabiam umas 1000 pessoas. Era banco ainda, não sei hoje, mas naquela época, uns 10 anos atrás, cada assento você podia colocar um fone de ouvido, tinha 8 línguas sendo traduzidas o que ele pregava. Eu vi o dia que ele pregou. 8 línguas, desde o alemão, japonês, português, espanhol. Aí você sintonizava na sua língua com um fonezinho aqui. 57 mil diáconos. Quem pode dizer amém? 30 mil diaconisas. Isso era só na nave.
que eu fiz, eles têm lá, dá para fazer um tour da igreja, são 2 horas, leva para você ver tudo que eles têm. Aí fomos numa sala, vimos a história da igreja, eles têm 2, o que eles chamam de overflow room, que não cabe na nave, eles têm mais 2. Uma cabe 6.000 pessoas e a outra 7.000, e quando ele pregava, irmãos, enchia todos. 23.000 pessoas num culto. Quem pode dar glória a Deus por isso? 7 cultos no domingo. Todos os cultos cheios. Eles têm o jornal deles. É impressionante. Fui na igreja, passa alguns anos, tinha um pastor africano que ia ministrar na montanha de oração. A montanha de oração, irmãos, tem 2 hotéis na montanha, tem 2 restaurantes, tem capelas individuais de oração, que são capelas pequenininhas assim, você só entra de joelho. Uma almofadinha para você ficar de joelho, uma luz que você acende assim, você mesmo rosqueia, ela esquenta aquele lugarzinho se estiver frio. Na época acho que eram 77. E esse pastor africano não pôde ir, de última hora cancelou, me ligaram, falaram assim, você poderia vir, são só 2 semanas, não sei se vai dar tempo de você se preparar, arrumar passagem, blá, blá, blá. Eu falei, não, eu vou. Ministrei na montanha de oração. Na montanha, não é igual aqui, tipo, alguém chegou para mim essa semana e falou assim, pastor, estou indo para o monte. Aqui o monte, né? Quem já foi no monte, de verdade aqui, para fazer orar? Você vai com a lanterna, né? No meio do barro, às vezes chove. Claro que tem uns que vê quando acende a chama, quando as árvores ficam... É fantástico. Irmãos, quando eu falo montanha de oração, essa nave menor, tinha a nave da igreja na montanha, no topo da montanha, que é 1 hora da Coreia do Norte, e eles falam, a próprio país fala, que a Coreia do Norte só não invadiu porque tem um povo que ora. Quem pode dizer amém? Amém. E aqui existe um povo que ora, irmão. Por isso que nós estamos vendo milagres, curas, libertação. Por isso que nós estamos vendo salvação. Por quê? Porque existe um povo que ora. Quem pode dizer amém por isso? E eu estive ali ministrando para 4.000 pessoas na nave. E depois fizemos mais 5 cultos numa capela. Maior que essa, mas cabia 1.000 pessoas. 1.000 pastores e líderes. Grande privilégio. Mas o ponto que eu estava falando era para ilustrar isso. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não é só oração, irmão, na hora de dormir, Senhor. Ai, Senhor, o Senhor sabe. Amém. Não, irmãos. É você engajar mesmo em momentos onde você sente que algo está rompendo no mundo espiritual. Irmãos, eu creio nisso, de verdade. Deus te chamou para romper. Existem, como Daniel, isso foi falado, inclusive, na primeira ministração da escola dominical. Sabe o que é você orar, irmãos, e a resposta não vir? Ele não sabia que a resposta não estava vindo, porque o príncipe da Pérsia parou o anjo que vinha trazer a resposta. Mas ele continuou orando até que a resposta veio. E eu quero te encorajar, irmão, para você, irmão ou irmã, que a resposta ainda não veio. Continue a orar, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. Glórias a Deus. Amém. Todos oraram. O Senhor olha para as suas ameaças. Agora olha a oração, uma oração simples. Olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos. Eles não oraram para a ameaça parar. Isso me impressiona sempre. Olha para as suas ameaças. Eles não falam assim, está repreendido, toda ameaça contra a minha vida. Não. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles não oravam para a prova diminuir. Eles oravam para a força aumentar. Eles não oravam, Senhor, olha esse ataque, olha esse levante, olha o que falaram, não querem que eu pregue, não querem que eu ministre, não querem nem que eu fale no nome de Jesus. Eles não oraram não por isso, eles oraram, Senhor, concede que aos teus servos tenham ousadia. E eu quero falar para você, irmão ou irmã, que sofre com medo de tudo.
Medo de sair de casa, medo de tomar uma decisão, medo de fazer o que precisa ser feito, medo de falar, medo de pregar, medo de ministrar, medo de ir fazer viagens, medo de ir para outros países. Em nome de Jesus, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de uma mente sã. Aleluia! Então rejeita isso hoje, irmão e irmã, em nome de Jesus, rejeita. Quem pode dizer amém? O lugar moveu, o povo tremeu, e a palavra de Deus diz no verso 31, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Acho que eu vou terminar nesse ponto, continuo outra noite. A união traz provisão. Eu disse que a união traz provisão. Atos 4, 32 ao 35. Era o coração e a alma da multidão, dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido, depositavam aos pés dos apóstolos, repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. A unidade, irmãos, abre a porta para a generosidade radical. Quem pode dizer amém? O Espírito é algo sobrenatural, irmãos. Algo direcionado pelo Espírito Santo. Nós temos um histórico aqui, nesse lugar, nessa cidade, do que Deus tem feito em relação à Torre Forte. Quantos aqui estão aqui mais de 10, 15 anos? Só isso? Meu Deus. Então você não ouviu a maioria dos testemunhos que nós tínhamos no começo. Como que foi para comprar um ônibus, né? Não é porque a igreja tinha, é porque nós entendemos que se cada um, chegou a uma parte, teve até a estratégia do quebra-cabeça, né? Tirou a foto do ônibus, pôs num quebra-cabeça de 1000 peças, e conforme o povo dava oferta, colava uma pecinha. O ônibus foi comprado, viajou o Brasil, mais de 10 vezes. De norte a sul, leste a oeste, pisando. E quando se pisava nos lugares, era para manifestar o reino. Quando pisava nos lugares, os milagres aconteciam. Eu me lembro de testemunhos, irmãos, que a gente fala de uma cidade onde tinha que ter o som, não tinha som. E tinha que ir para o coreto, não tinha como pregar. E eles esperando, o que está acontecendo? Por que o Senhor está... Na cabeça do Cleito é sempre assim, se não aconteceu ainda é porque Deus quer salvar alguém. E ora... Aí alguém da equipe vai, traz carro de som, mesa de som, e o Cleito, meu Deus, a gente não tem dinheiro para pagar tudo isso, como que a gente vai fazer? E era coisa assim, acho que R$30, nem lembro na época, R$50. Aí o Cleito, prega. Sabe por que tinha demorado? Porque uma senhora precisava ser alcançada. Ela aceita Jesus naquele evento, e no dia seguinte ela morre e vai se encontrar com Jesus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Irmão, sabe por quê? Por causa disso, de nós entendermos, não é o muito, não é aquela coisa estrondosa, às vezes é no silêncio, às vezes naquela oferta pequena, às vezes, eu lembro das Bíblias que foram levar para o norte do Brasil, e eu perguntei para o Cleito, quantas Bíblias você vai levar? Ele falou, 2.500, quantos que você tem? Nenhuma! Aí eu falei assim, daqui quanto tempo? 2 semanas. Eu falei, você vai falar na igreja? Ele é bem assim, ele fala assim com a mão, né? Deus proverá. Eu falava, cara, mas alguém tem que falar. Não, Deus proverá. Aí eu falei, eu vou falar, Cleito. Tinha um encontro de pastores aqui. Aí eu lembro que ele falou assim, não fala não, Deus proverá. Eu falei, não, alguém tem que falar para ele prover. Aí eu me recordo que eu cheguei, eu falei, irmão, nós vamos levantar Bíblias hoje para levar para o norte do Brasil. E falei como é que era 2.000 Bíblias, não era 2.500. 2.000 Bíblias, eu me comprometo a dar 100. Aí os pastores, não tinha muito pastor, tinha 30 pastores, conseguimos 500. Isso no sábado. No domingo eu falei, deixa eu falar de novo. Aí ele falou, lê. Ele fala assim, lê.
Não, Cleiton, Deus vai suprir, Deus vai mandar. Está aqui na igreja, Cleiton. Aí eu cheguei para a igreja, falei que a gente tinha 500. Aí eu falei, irmão, nós precisamos de mais 1.500. E eu só vou parar quando entrar as 1.500. E ele fazia assim. Irmãos, e tinha alguém aqui com uma calculadorinha. Vinha para a pessoa e falava, eu vou dar 10, eu vou dar 50, eu vou dar 100. A pessoa vinha. Irmãos, entrou 2.000 Bíblias. Aí quando a gente achou que tinha parado aí o testemunho, o Cleiton vai lá na sociedade bíblica, fala o que aconteceu, o milagre que foi. O irmão fala assim, então olha, a sua igreja fez isso, nós também queremos entrar. O preço da Bíblia vai cair pela metade e você vai dar 3 cheques, 30, 60 e 90. E você vai levar 5.000 Bíblias para o norte do Brasil. Aleluia! Glória! Então quando você vê isso, irmãos, é o que? Existe uma unção sobre a nossa cabeça, a cabeça, a batalha espiritual. Irmãos, eu não falei, mas ela cobre seus olhos, ela cobre seus ouvidos, ela cobre a sua boca, ela cobre o seu respirar. A cabeça está ungida, e se a cabeça está ungida embaixo da unção do Senhor, a cabeça está sobre a barba, está sobre a liderança, está sobre os líderes que estão aqui, está sobre toda a igreja para fazer a obra de Deus. Aleluia! O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando você vê a igreja no livro de Atos, irmãos, eles se moviam nessa dimensão. Quem crê nisso? Eu vou estar dando continuidade nessa noite, em relação a essa palavra de unidade, mas eu preciso terminar. Mas eu quero selar, fechar essa palavra com isso, irmão e irmã. Você que ainda não viu o resultado da maneira que você gostaria. Você veio aqui hoje para ser encorajado, irmãos. Porque de acordo com Isaías 55, a palavra não volta para ele vazia, sozinha, mas ela vai se cumprir naquilo que foi enviada. A palavra de Deus diz isso, irmãos. Ela é clara que quando você dá, não se, mas quando você dá, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quem pode dizer amém? É na vida do empresário, é na vida do empregado, é na vida de todos, irmãos, na dimensão que for, mas é o fato de você ser obediente ao Senhor. E pela misericórdia de Deus, irmãos, nós podemos falar. Se tem uma coisa que eu tenho sido fiel desde que comecei o ministério, no ano de 92, é o dízimo. O dízimo, irmãos, de verdade. A oferta eu acredito que é o que escancara mesmo. Mas o dízimo, irmãos, sabe o que é? 33 anos dizimando. Seja o valor que for, dizimando. Entrando em desafios, aí não com o dízimo, mas com a oferta. E o Senhor tem feito milagres. Sabe o que é, irmãos? Você entrar num país sem saber de onde vai vir a provisão, porque não tinha condição. 30 anos. E se movendo pela palavra, vai para cá, vai para lá. Nunca, irmãos, nunca, e eu zelo muito por isso, nunca fiquei ilegal nos Estados Unidos. Porque na minha mente se o Senhor Deus me quer aqui, Ele vai abrir uma porta. E Ele abriu. E depois veio o R1, que é o visto religioso. Sai do R1, vai para o Green Card. Tive o Green Card. Sai do Green Card. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, fazem 8 anos que eu sou cidadão americano também. Passos, não foi fácil. Teve batalhas? Teve batalhas. Teve coisas que você olhar e falar, meu Deus, agora já era. Muitas vezes. Domingo passado, eu ia estar aqui domingo passado, eu não pude estar, porque o meu filho, Kendrick, 18 anos, se formou no colégio. Minhas 2 filhas já se formaram na faculdade. Moram a 1 hora de onde a gente mora. Uma faculdade secular. Uma faculdade tinha os grupos de crente, assim, os focos. Elas começaram em casa, no porão de casa. Tem um porãozinho na casa delas. Começaram a fazer oração, intercessão. Só louvar, toda sexta-feira. Começaram com 3. Já estão com 40 jovens que têm se convertido. Não dá para ficar mais em casa. Foram para uma igreja do lado que deixa eles fazer os cultos ali. Porque elas entendem, irmãos, que o poder de Deus vem sobre a cabeça, vem sobre a barba, vem sobre a hora das vestes. Está acontecendo um movimento na escola. Os grupos começaram a se conectar, as pessoas começaram a vir jovens de outras cidades para ver o que Deus está fazendo onde elas estão. Aleluia! A unidade da igreja de Atos, irmãos, é algo que nós temos que entender, precisa ser preservado. A pureza da unidade do livro de Atos, e é isso que eu quero continuar nessa noite. Mas você está aqui nessa manhã, eu quero que você se coloque em pé.
Eu sei. A maioria, se você não está aqui há mais de 10, 15 anos, eu me recordo, irmãos, de vezes, de ter, como eu tive. Teve uma vez específica, uma sexta-feira, tudo que eu tinha, irmãos, era $1,25. $1,25. Não sabia o que ia fazer. Claro que não tinha os filhos ainda, então faz mais de 24 anos. Eu me recordo, era só moedinha. E eu falei com a Silmara, a gente vai no Burger King. Nem tinha no Brasil ainda. Ela, por quê? Eu falei, tem um lanche com queijo lá, é $1,23. A gente vai comer. Metade para mim, metade para você. Ela, mas e depois? Eu falei, depois a gente vai morrer. Parecia a viúva. Só que no caminho do Burger King tinha uma igreja batista. Rua Van Buren Baptist Church. Cheguei assim, fiquei lá atrás. Na hora que eu chego, o pastor fala de dízimos e ofertas. Eu falei, não acredito. Tem coisa que eu demoro, mas tem coisa que eu pego. Eu falei, será que Deus quer esse lanche para ele? Irmão, pensa no que é sacrifício, quando é tudo que você tem. Aí eu vi que era o que o Senhor queria, uma oferta que me custasse. E eu levei. Final do culto, vem um irmão. Estava surpreso que eu estava ali, porque eu não era daquela igreja. E ele falou, pastor Levi, o senhor é uma bênção. O senhor está passando alguma necessidade? Eu falei, não, irmão, vai tudo bem. E ele perguntava, está tudo bem, está tudo bem. Pastor, está tudo bem, está tudo bem. Aí ele falou específico, ele falou, pastor, o senhor precisa de dinheiro? Eu falei, preciso. Ele falou, pastor, peraí. Abriu a carteira. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha 12 notas de $1. Ele está um pouquinho melhor que eu. Ele tirou tudo e me deu. 12 vezes mais. 10 vezes mais. A gente fomos comer lá o lanche com queijo. Só que agora dá para comer um cada um. Eu acho que sobrou coisa assim de R$3,50. No sábado eu falei para minha mulher, temos que achar outra igreja. Ela, por quê? Eu falei, está funcionando. Bem no comecinho do ministério. Fomos numa outra igreja, na Rota 46. Aí eu pensei, vou pôr no envelope. Porque de ontem eu nem no envelope pus. Levo no altar, R$3,50. Chego no final, o pastor queria que eu orasse. Fiz uma oração abençoando o povo. Dei a minha oferta. Falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Vem um irmão, pede oração pelo joelho. Oro pelo joelho. O nome dele, até hoje eu conheço ele, Roger. Ele fala, pastor, eu não sei te explicar, mas quando a gente vê o Senhor, a gente sente prosperidade. E eu pensei, coitado, ele nem sabe. Não, pastor, é verdade, o senhor parece, não sei, o senhor carrega isso. Eu falei, amém, irmão. Aí ele fala assim, mas Deus mandou eu fazer algo. E eu pensando, faz logo, irmão, faz logo. Deu um envelopinho pequeno, coloquei no bolso, orei por ele, abençoei a vida dele. Cheguei no carro, tinha $90, 30 vezes mais. Eu falo, irmãos, isso porque eu acredito de verdade que funciona. Eu acredito você orar pelo dinheiro. Ah, não dá para nada, não dá para chegar no final do mês. Muda a declaração. Pai, a tua palavra diz, e eu creio que meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Eu creio que eu vou ser cabeça e não cauda. Eu creio que eu vou andar por cima e não por baixo. Eu creio que as portas que Deus abre, homem nenhum fecha. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor colocou uma unção nas minhas mãos de multiplicação. Quem crê nisso, diga amém. Então você vai semear nessa manhã, selando essa palavra dessa maneira. Mas antes faz assim com a sua mão. Senhor, eu quero orar abençoando cada um desses mãos. Porque essa igreja, Pai, ela só está aberta e continua aberta, Pai, porque é através da fidelidade de cada um. Te agradecemos por cada milagre.
Te agradecemos, Pai, pelas obras na África. Te agradecemos pela vida do pastor Laércio. Te agradecemos pelos poços que já cavamos. Te agradecemos pelas crianças alcançadas. Te agradecemos pelo ministério que alcança os idosos. Te agradecemos pelas missões Torre Forte. Te agradecemos pelos países que o Senhor já permitiu que a gente fosse. Te agradecemos, ó Pai, por cada lugar onde pisamos a planta do nosso pé, onde o reino foi estabelecido, aonde o inferno bateu em retirada, aonde vidas foram transformadas, aonde houve cura, onde houve milagre, onde houve liberação, onde houve libertação. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, coloca uma medida sobre estas mãos, Pai. Fortalece aquele que está cansado, sobrecarregado. Pai, que essa oferta possa ser a conexão, que do outro lado, Senhor, da obediência de cada um, tenha um milagre financeiro esperando. Em nome de Jesus, eu te abençoo com essa palavra. Eu oro para que você proteja e guarde a unidade. Eu oro para que você esteja em unidade na sua casa, na sua família, nos seus negócios, seus empreendimentos, seus investimentos, na sua conta bancária, possa demonstrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Você sabe como dar. Tem aí o QR Code no envelope. Pode fazer lá atrás se você quiser. Mas lance uma oferta, irmãos, nessa noite, falando: Senhor, eu creio nisso. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar.